bem, meus amados, vamos abrir aqui nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. E meu último momento com vocês, será em dois momentos, na verdade, eu vou desenvolver esse texto para os dois momentos, tá? Então eu não vou expor o texto nos dois momentos. Eu vou estar expondo nessa primeira parte, vou trazer uma aplicação e desenvolver um pouco mais no segundo momento, mais uma pegada aplicativa, tá? Eu vou expor então o texto nesse primeiro momento. Mateus capítulo 28, passagem muito conhecida, nossa, e conhecida inclusive geralmente as versões, a maioria das versões colocam o título, o subtítulo, né, acima da passagem, que começa no verso 16 até o final, que é o título Grande Comissão, tá? Mas antes de adentrar ao texto, nós vamos estar trabalhando um texto que lida com um tópico que é de grande importância para o povo de Deus, que é o tópico de missões, tá? Então, antes de adentrar o texto, é importante a gente entender como alguns cristãos têm entendido missão, tá? E isso, ao longo dos 100 anos, talvez um pouco menos, tem mudado muito a visão de muitas pessoas sobre missões. O que é fazer missão? E eu trouxe aqui algumas perspectivas, as fraquezas de cada uma delas, para depois então a gente poder adentrar o texto com mais atenção, ok? Então vamos lá. Quais são as visões que as pessoas têm sobre missão? Uma das perspectivas que tem crescido muito, inclusive aqui no Brasil também, devido à produção e à tradução de alguns materiais, é a visão chamada da Missio Dei. Essa visão diz o seguinte, vou ler aqui para vocês: Deus tem uma missão e podemos participar dessa missão. Missão diz respeito a tudo o que Deus quer fazer no mundo. Pode ser pela igreja, pode ser pelos de fora. Nesse caso, até os incrédulos nessa visão podem fazer missão sem saber, mas estão fazendo, trabalhando de alguma forma. Qual é o lado positivo dessa perspectiva? Primeiro, ela nos lembra que existem realmente muitas missões. Nós não temos somente uma missão na Escritura, mas várias missões. Somos chamados a ser bom pai, de família, um bom cidadão, cuidar da criação do Senhor. Então é uma visão que, digamos assim, amplia a nossa perspectiva de missão, e nós entendemos que missão vai além de simplesmente, não somente fazer discípulos, mas também de ser um bom funcionário em uma empresa, entendeu? Fazer a engrenagem do mundo funcionar de maneira mais harmônica. Agora, nós temos problemas também. O primeiro problema é a amplitude do conceito. Ora, se tudo é missão, então nada é missão também. Fica muito amplo, a gente fica meio perdido nessa amplitude do que é missão. O segundo problema é que no desenvolvimento revelacional, quando você começa a ler a Bíblia, de Gênesis 1 até o 12, que a gente leu aqui em um momento, a gente percebe que nós encontramos uma delimitação na missão. Deus tem uma missão ao homem de dominar a terra. Contudo, ele começa a delimitar esse grupo de pessoas. Ele chama Adão para essa missão, ou seja, a humanidade para essa missão. Contudo, em um momento ele escolhe uma família específica. Então ele delimita um pouco a missão, fazendo com que essa visão mais ampla não se encaixe muito bem. E terceiro, a igreja, nesse modelo, torna-se um pouco marginalizada. Porque todo mundo pode fazer missão, todo mundo que faz o bem, todo mundo que de alguma forma traz ordem e harmonia para o mundo está dentro desse projeto, e a igreja fica marginalizada, o que nós não encontramos na Escritura. A Escritura coloca a igreja como a nova humanidade. É só você ler com mais atenção Efésios capítulo 2. Lá geralmente a tradução é novo homem, tá? Mas uma melhor tradução seria nova humanidade. Segundo grupo que defende missões, primeiro é o Missio Dei, segundo é a ação social. Esse grupo entende, então, que evangelização e ação social são dois lados da mesma moeda. E o alvo aqui é o alívio do sofrimento humano, das injustiças e da exploração. Então, nesse ponto, cuidar do lixo, fazer casas para desabrigados, ajudar na alimentação de uma favela, ensinar um grupo de senhoras a costurar, faz parte da missão para essas pessoas. Assim, cuidado e amor para com a criação passam a ser considerados missões. Essa é uma outra visão. Ponto positivo,
ela desafia não ficarmos estagnados no discurso. Ela meio que chacoalha a gente, dizendo assim, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar só falando o tempo todo. O evangelho não pode ser reduzido a um discurso, mas uma vida. A gente vai ver um pouco melhor hoje no texto que a gente vai ler. Mas tem inúmeros problemas. Eu citei um ponto positivo, mas vou citar aqui 5 negativos. Qual o problema primeiro? O evangelismo passa a não ser a essência da missão. Isso é um problema. Eu conheci um senhor que era de uma igreja que tinha essa visão de missões. Na igreja dele, fazer o bem era fazer missões. Então, nessa igreja, ele como médico, por exemplo, ele poderia consultar pessoas de maneira gratuita e isso era missões para ele. Ele não falava de Jesus, ele não falava de pecado, não falava de arrependimento, não anunciava o reino, mas só em fazer o bem, ele já entendia que aquilo era missões. Isso é um problema grave. Grave. Segundo, não respeita a hierarquia de valores da Escritura. Na Bíblia, existe sofrimento maior que a fome e alegria maior que a prosperidade. Existe sofrimento muito maior do que a fome, que é o sofrimento da distância de Deus por toda a eternidade. Ouvir de Deus, eu não conheço você. Apartai-vos de mim. Isso é muito pior do que a fome. Existe também a alegria muito maior do que a prosperidade, que é a alegria de estar com Deus. Essa visão tem esses equívocos terríveis. Terceiro, no processo prático, a atividade social predomina. Pode observar, esse pessoal que dá muita ênfase nessa área e diz que há um equilíbrio entre pregar e ação social, na prática, a pregação fica escanteada. Essa que é a verdade. Tá? E quinto, como veremos, missões existem para levar pessoas para a adoração. A ação social não é suficiente. O pior, ela pode dar uma impressão de trabalho feito. Ah, fiz o meu trabalho. A igreja não pode ficar satisfeita somente em trazer alívio social. Há algo melhor que a igreja tem que levar. Uma vida com Deus. Okay? Terceiro grupo, mais conhecido, principalmente no meio reformado, é a ideia do mandato cultural. A ideia de que todos têm um mandato, né? Usa Gênesis capítulo 1. E aqui a missão é transformação cultural. Um bom, por exemplo, escritor de ficção, como C.S. Lewis, pode ser visto como alguém que está cumprindo a missão, uma vez que ele pode ser um instrumento de transformação. Por exemplo, você pega C.S. Lewis, as obras de ficção do C.S. Lewis, o objetivo do Lewis, basicamente, era criar um tipo de estrutura de plausibilidade. O que é isso, pastor? Ele cria uma estrutura onde, quando o evangelho chega, ele se encaixa melhor, porque a cultura já entendeu o que significa justiça, paz, esse tipo de coisa. Esses valores que estão na Bíblia se chegam por meio desses romances. Então, alguns acham que pessoas que trabalham assim estão fazendo missão. Ponto positivo, nos lembra das várias missões que nós temos como cristãos. Todo mundo aqui tem dom, todo mundo aqui tem vocação. Alguns têm vocação para ser advogado, outros para estar na área policial, outros para, enfim, na área administrativa. Isso é legal. Nos lembra que a igreja não é somente uma instituição, que ela opera de maneira orgânica também, que a igreja não é só institucional. Por exemplo, na minha igreja, não sei como é que funciona aqui, mas é só um exemplo, não é nada de crítica ou a favor, nada disso. Mas na nossa igreja nós não temos assim uma campanha de evangelismo, esse tipo de coisa. A gente não tem assim, vamos evangelizar. Isso acontece de maneira orgânica. A igreja opera, entendeu? Por meio dos seus irmãos. Então a igreja de maneira orgânica opera e essa visão do mandato cultural, ela valoriza esse aspecto da igreja. A igreja como uma instituição, ou melhor dizendo, a instituição seria bom. Uma instituição, mas que ela opera de maneira institucional, mas também de maneira orgânica. Ok? Problema dessa visão que ela pode ter. Não há transformação real sem o evangelho. Eu posso afetar a cultura, eu posso melhorar a cultura, eu posso criar uma estrutura de plausibilidade para o evangelho, mas isso não é transformar como o evangelho faz. Tá? Como igreja orgânica, sim, mas como igreja institucional isso é bem problemático. Tá? Segundo, a igreja se perderá em várias coisas. Qual é a missão da igreja? O que Deus quer? Veremos nos envolvidos em muitas coisas. Sabe qual é um dos grandes desafios da igreja de Jesus? Continuar sendo igreja. Eu, como pastor, na minha igreja, já ouvi tanta gente chegando lá na minha igreja,
Pessoas de fora dizem, pastor Rômulo, olha, a sua igreja se tornará mais relevante para a nossa sociedade se o senhor fizer isso, isso e aquilo outro. Se eu fosse ouvir todas as ideias e colocar em prática cada ideia que chegou lá para que a igreja se tornasse relevante, a igreja já tinha se tornado outra coisa. Clube, ONG, qualquer outra coisa, menos igreja. A igreja perde a sua identidade. Entendeu? Então a gente tem que saber, então, ter filho envolve missão? Envolve. Mas não é a missão da igreja ter filho. É a minha missão. Tá? Como filho de Deus, como alguém que entende o plano de Deus, mas não é a missão da igreja ter filho. É a minha missão. Ok? E por último, há uma outra visão que enfatiza o fazer discípulos. E a ênfase aqui está na mensagem trazida a um grupo específico, a igreja, que tem um alvo específico, levar pessoas a Jesus Cristo. E aqui a ênfase e a luta é mais pelo específico, pelo essencial. Qual é a grande conclusão que eu tiro de tudo isso? Dessas 4 visões sobre missões no meio cristão. Eu vou ler aqui que fica melhor o texto. A luta entre essas várias visões, essas várias propostas de natureza, de essência da missão, é pacificada quando nós entendemos o alvo da missão. Qual é o alvo da missão? A adoração. Nós queremos gerar adoração. Esse foi sempre o alvo. Lá em Gênesis esse foi o alvo. Okay? À vista, eu tenho que manter sempre esse alvo à vista. Eu tenho que gerar adoração. Enquanto que eu estabeleço uma relação harmônica entre os 3 personagens da missão. Quem são esses 3 personagens? Os agentes, quem faz a missão. Quem são os agentes? E eles são complexos. Às vezes é a igreja como instituição. Às vezes é a igreja como instituição orgânica. Entendeu? Nem sempre. A minha figura é um pouco mais complicada, porque eu sou pastor. Então é difícil eu chegar e dizer assim, não, aqui é o Rômulo cidadão. Ninguém nunca vai me ver como cidadão. É Rômulo pastor. Entendeu? Timóteo Keller aprendeu isso na prática. Quando ele dizia assim, não, eu como cidadão penso assim. Só que todo mundo quando ouvia ele falando, quando ele falava cidadão, apagava a ideia de cidadão e pensava sempre ele como pastor. Ele é quase uma figura institucional. É complicado. Você pode se debater, não gostar, mas é assim que funciona muitas vezes. Então, quem são os agentes de missões? É a igreja como instituição, é a igreja orgânica. Quando você entende que são vários agentes e que muitas vezes eu, Rômulo, estou agindo como pastor, às vezes estou agindo como cidadão, eu estou agindo sempre como filho de Deus, eu tenho vários papéis no processo. E eu tenho que saber, então, eu como agente, depois, as atividades que Deus me chamou a fazer. Foram muitas. Pregar o evangelho é uma delas. Mas também criar meus filhos é uma delas. Ser um bom cidadão também é uma delas. Então, quando eu entendo quem são os agentes, o que está envolvido e todas as circunstâncias que eu estou envolvido, aí eu faço missão da melhor maneira. Então, essas tensões ficam mais pacificadas. Vou tentar dar um exemplo. Um tempo atrás, eu não vou dizer o nome porque é gravado aqui, alguém pode, né? Sei lá. Hoje em dia é complicado. Mas tem um irmão na nossa igreja, que ele é policial, e ele foi chamado para uma ocorrência. E na ocorrência, a ideia era, o filho espanca a mãe. Essa era a ideia. Tá lá, tem um cara que está espancando a mãe dele, não sei o quê. Não. Eles vão lá para o lugar. Eles, pastor, quando eu cheguei no lugar, e esse irmão, ele é muito equilibrado. Aquele cara assim, toda pessoa na nossa igreja que passa em concurso de polícia, eu digo, vá falar com fulano. É ele que vai te orientar a viver lá dentro, de uma maneira cristã. Beleza. Então ele olhou, chegou no ambiente, a leitura dele foi, quando eu cheguei lá, pastor, a minha leitura foi, ele não bate nela. Ela é que não é bem da cabeça. E se eu prendesse aquele cara, eu estaria tirando dela a única pessoa que, na verdade, ajudava ela. Era a fonte de renda dela, era o apoio dela. A mulher era completamente desequilibrada. Ele disse que conseguiu ver isso de maneira muito clara. E aí fica aquela luta. Quem é que está ali agora? É o fulano cristão? É o fulano policial? É ele como representante do Estado? Porque se ele fosse representante do Estado naquele momento, o que ele faria? Tinha que prender o cara, acabou a conversa. Ele então recua, porque a circunstância fez com que ele entendesse quem ele era naquele momento e o que ele tinha que fazer naquela hora.
Entendeu? Então, os 3 elementos, ó, o agente, o que tem que fazer e a circunstância. Eu junto esses 3, eles se harmonizam como fosse um tipo de engrenagem, e aí você faz. Sabe como é que eu chamo isso? Sabedoria. Entendeu? Sabedoria nunca, jamais poderá ser legislada. Você não pode assim, agir assim é sempre o certo. Olha, tenha muito cuidado com isso, porque você tem que entender que sabedoria é circunstancial. Salomão vai dizer para a gente, responda ao ímpio. Versículo seguinte, não responda ao ímpio. Então vai depender da circunstância, dos efeitos. Essa leitura circunstancial tem que ser feita. Então eu, como um cristão, eu tenho que saber quais são as várias missões que Deus me deu, certo? Mas muitas vezes eu estou ali como um filho de Deus, como um cidadão. Eu tenho vários papéis. E a circunstância vai me ajudar no processo de encaixar melhor esses elementos e eles não entrarem em conflito, muito pelo contrário, um trabalhar para o outro de maneira harmônica. E meu ponto hoje é, das várias missões que nós temos, várias, ser um bom pai, trabalhar, seguir a nossa vocação, isso é um assunto que poucas pessoas às vezes desenvolvem. Eu escrevi um texto 1000 anos atrás, é muita coisa, até foi mal, exagerei, mas beleza. Nesse texto, eu falava sobre vocação. E o texto era assim, era uma história fictícia de um irmão que chegava num culto de oração, levantava a mão e dizia assim, eu consegui um emprego melhor, eu vou ganhar o dobro na empresa X. Aí o irmão lá no canto, oh, amém. Aí o outro, oh, glória a Deus. Deus seja abençoado, né? Deus seja louvado por ele. Ô irmão, que coisa maravilhosa. Aí na outra quarta-feira, o pastor chega na igreja e diz, irmãos, eu vou sair porque eu vou ganhar o dobro em outro lugar. Mercenário. Mercenário, mercenário. Só pensa em dinheiro. Poxa, semana passada era glória a Deus. E agora é mercenário por quê? Porque as pessoas entendem que somente uma pessoa no meio delas tem vocação. Elas não entendem que todos nós fomos chamados por nossas habilidades, capacidades, desejos e realidades externas ao fazer alguma coisa. Entendeu? E nós somos chamados a várias coisas. E uma delas, que é comum a todos nós, eu não fui chamado para ser mãe. Vem que tem um pessoal, hoje em dia está complicado, né? Hoje em dia está complicado. Tem pessoas que estão achando que são animais hoje em dia, né? Cara que acha que é um gato, tudo mais. Mas eu não fui chamado para ser mãe. Fui chamado para ser pai. E alguns, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, alguns são chamados para nem ser pai, nem casar, nem nada. Vocação mesmo de vivendo celibato. Cada um tem seus chamados específicos. Vocações, missões. Mas tem uma missão que todos nós temos. Fazer discípulos. Porque no final dessa série de discipulado, onde falamos sobre o que é seguir Jesus, eu queria terminar dizendo, aquele que segue Jesus faz e tem como alvo da sua vida fazer pessoas e outras pessoas seguirem a Cristo também. O nome disso é fazer discípulos. Essa é a missão que todos aqui têm. E somos desafiados pelo Senhor a essa atitude. Vamos para o nosso texto, então. Feitas essas colocações. Primeiro ponto que eu quero destacar desse texto. O lugar dele. Se existe algo que é importante quando você lê a Escritura, não é só o que ela está dizendo, mas onde ela diz. Por exemplo, Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis, gente, ali é o suprassumo de tudo. Está tudo lá. Gênesis 1, 2 e 3, está tudo lá. Eu me lembro disso do seminário que eu dava aula, como também o seminário que eu estudei, nós tínhamos uma prática de fazer exame doutrinário. Você pega o aluno, né? Coloca ele numa cadeira de tortura e os professores ficam cercando o aluno. O que é isso? Questionando todas as doutrinas. E eu me lembro que tinha um professor, e eu estava na banca desse exame,
E o professor falou assim: eu vou fazer várias perguntas sobre várias doutrinas, mas eu quero que você me responda somente usando Gênesis 1, 2 e 3. Aí eu estava na banca, olhei para o professor assim. Professor, é isso mesmo? É. Gênesis 1, 2 e 3. E eu não era aluno, né? Fiquei em oração, né? Vamos ficar em oração pelo rapaz aqui, que já estava tremendo. Mas é interessante que muito está lá já. Então, muitos textos estão no começo, por exemplo, a gente leu aqui Marcos 1. E Marcos 1 é interessante, os primeiros 13 versículos sintetizam toda a obra. Lembra o seguinte, ó, hoje é legal, você abre a sua Bíblia, né? Alguns nem têm mais Bíblia de papel, né? É celular. Você aciona rapidamente o conteúdo, mas lembra que no mundo antigo, as primeiras palavras de um livro era o que a gente chamaria hoje de resumo, introdução, índice, entendeu? Então, as primeiras palavras de um livro são muito importantes, mas também as últimas. Elas fecham. Então, aqui nós temos as últimas palavras de Cristo. Como é que... E lembra que eu falei, não é à toa. Nada é à toa na Escritura, nada é aleatório, tudo é projetado. Quando Mateus projetou o seu livro, ele disse, como é que eu vou terminar esse livro? Como é que eu vou fechar o livro? E ele fecha o livro nesse momento mágico aqui, maravilhoso, onde Jesus Cristo chama os seus discípulos. E é interessante, porque os temas que vão aparecer aqui, quem está ligado e acompanhou nossas exposições ao longo desses dias, sabe que eu levei vocês um momento para Gênesis e peguei lá os temas em Gênesis e esses mesmos temas aparecem aqui. Observe. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Qual é o tema aqui? 28, versículo 18. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Qual é o tema aqui? O tema do reino. Eu tenho autoridade sobre tudo. Tá? Eu sou o verdadeiro rei. Eu sou o soberano. Então, a ordem que virá depois, ela é ancorada na soberania e na realeza de Cristo. Então, boa parte, muitas vezes, dos problemas que nós temos no processo de fazer discípulos é porque nós esquecemos de quem está no controle. Pastor, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Entendeu? Muda. Né? É isso aí. Não, eu sou uma pessoa muito fechada. Muda. Se você ganhar... Vamos dar um exemplo aqui. É como o pessoal que diz assim, pastor, a leitura bíblica é um pouco complicada. Sim, é difícil, travado. Concordo. Mas digamos que eu entregue para você, imagina aí, 3 folhas só. Tá? Em hebraico. E eu digo assim, se tu conseguir traduzir essas 3 páginas, as 3 páginas te dão as orientações para você chegar num tesouro de $1 milhão. Você não deixaria nem eu terminar de falar. Você já ia para casa, comprar e adicionar, ir atrás, e passar a noite inteira suado, até encontrar, porque você estava vendo valor naquilo. Entendeu? Então, muitas vezes, a timidez, o medo, tudo isso se explica porque por trás desses sentimentos existe incredulidade. Quando Jesus chamou seus discípulos para fazer discípulos no mundo todo, antes disso, ele lembrou uma coisa fundamental: eu sou o rei. E não é só isso. Lá na frente, eu vou já adiantar para vocês, spoiler bíblico, não existe spoiler. Você lê a Bíblia, você sabe, né? Mas ele vai dizer, e eu estarei convosco todos os dias. Que conceito é esse? Presença constante de Deus. É templo. A essência de um templo é a presença de Deus.
Cristo está dizendo, eu sou o rei, e eu vou estar sempre presente com vocês. Vocês vão ser aqueles que vão ampliar o templo, eu estarei sempre com vocês. Então, baseado, cercado por isso, o fato de Deus ser soberano, o fato dele estar presente constantemente conosco, é isso que cerca a ordem. Façam discípulos. E por que eu não faço? Porque você esquece que ele é soberano e que ele está presente. Essa é a explicação. Porque na hora que você entende que o soberano, olha, por que cargas d'água Jesus vai dizer, eu tenho poder sobre todas as coisas, façam discípulos. É porque certamente o fazer discípulos levaria esses homens que foram chamados a essa missão, e isso inclui a gente, a questionar dificuldades, porque o projeto é muito grande. Fazer discípulos no mundo todo. É um projeto gigantesco. E Cristo está dizendo, não há nada nesse mundo que eu não tenha controle. E eu estarei sempre com vocês. Lembra de Mateus capítulo 10? O meu Espírito capacitará vocês a falar, o que falar e como falar. Isso não é um convite a não estudar, viu, pessoal? O contexto é de perseguição. Então não é a ideia de eu não vou estudar e o Espírito vai fazer eu falar e tudo mais. O Espírito que nos faz falar é o Espírito que inspirou essa palavra aqui. Voltando para o nosso texto. Ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que no versículo 19 ele usa a expressão portanto. Muito bem traduzido aqui, a ideia é implicativa. Portanto, sabendo o que eu sou e a autoridade que eu tenho, a versão diz, vão e façam discípulos de todas as nações. A ordem é fazer discípulos. Esse é o grande mandamento de Jesus. Essa é a nossa missão. Ok? Fazer discípulos. A gente não pode descansar somente em ser um bom funcionário, ser uma boa mãe. A gente não pode descansar nisso. Isso está incluído, são chamados que o Senhor nos dá ao longo da nossa vida. Mas o chamado da nova humanidade, chamada igreja, é esse aqui. Fazer discípulos. Trazer pessoas para a caminhada. Levar pessoas a Cristo. Aqui é o discipulado no sentido não de seguir a Jesus, mas de levar outras pessoas a seguirem a Cristo. E aqui é interessante, porque ele vai usar 3 particípios, 3 expressões, 3 construções gramaticais interessantes aqui. Uma é trazida como vão, algumas versões antigas colocam como ide. E a outra é batizar e a outra é ensinar. Vamos falar um pouquinho de cada um. A ideia aqui é que esses particípios nos ensinam o que está envolvido em fazer discípulos. O que é isso? O que envolve fazer discípulos? Envolve essa disponibilidade de deslocamento, certo? Fazer discípulos é essa ideia de sair mesmo, é algo mais proativo, entendeu? Cristo está dizendo que você tem que sair, se deslocar, procurar. Essa é a ideia. Alguns diminuíram um pouco ao longo da história, tentaram diminuir um pouco, livros maravilhosos sobre missões. Você vai ler o cara tentando diminuir o peso do id aqui. Não, aqui é o indo, no processo que eu estou, no meu trabalho, aí eu vou fazendo discípulo. Não, a ideia aqui é que eu tenho realmente que ter essa postura proativa de ir atrás, de fazer discípulos. Então não é esperar a oportunidade, é fazer a oportunidade. Entendeu? E a gente tem que aprender muito com isso, gente. E olha, não é tão difícil assim, se você se dispõe. Quer ver um exemplo? Alguém aqui está na faculdade? Quem está na faculdade aqui? Quem está na faculdade? Show.
Compre uma Bíblia assim, ó. Tá? Isso aqui é uma Bíblia. Um livro antigo, né? Aí você compra uma Bíblia dessa e você anda na faculdade com ela. Para você ver. Anda. Não, mas pastor, eu tenho no celular. Não, é essa aqui que eu estou falando. Essa daqui. Que tem que ter bem característica mesmo. Essa aqui ainda está meio agenda. Essa daqui está meio agenda, né? Não. É aquela que o cara não vai ter dúvida. Aqui está a Bíblia. Leva para você ver se você não vai ter muitas oportunidades. Mas muitas oportunidades. Barra desafios, barra crítica, barra preconceito, barra... Mas é isso aí. Eu me lembro que eu trabalhava em Fortaleza, indo para Aquirás, e eu ia de ônibus. E o ônibus para a minha cidade saía 11 da noite. E o seminário terminava 10 da noite. Passava 1 hora na parada de ônibus. O que eu fazia? Eu só fazia isso aqui, ó. Pronto. Só isso. Sentava na barra e ficava só aqui, ó. Aí o cara dizia assim, é a Bíblia, é? Estava na minha, né? Estava na minha. Acabou. Começou. Já começou. Às vezes até um crucifixo, né? Uma cruz celta dessa, você está aqui, uma cruz. Isso é uma cruz? É. Acabou. Começou. Já começou. Deus nos chamou para trazer essa mensagem. E fazer discípulo envolve essa postura ativa de ir, de fazer, é intencional, não é acidental. Eu estava aqui sem querer, topei e fiz um discípulo. Entendeu? Não é assim. É intencional, é projeto de vida. Entendeu? Isso pode começar já na sua casa, com seus filhos. Pode começar em vários lugares. Nós tivemos uma senhora que estava visitando a nossa igreja. É uma senhora de 60 e poucos anos. Mas ela é um barato. E ela é muito ativa. Então, toda sexta-feira ela chama o pessoal para a casa dela para estudar a Bíblia. Entendeu? Muito ativa, essa senhora. E teve um grupo de senhoras da nossa igreja que começou aí, pastor, que a irmã agora é nova, ela está chamando a gente para lá. Vá. Veja lá como é que é as coisas lá. E ela falou comigo antes, pastor, claro, fique à vontade, irmã. Ela estudando. E uma das irmãs falou para mim, sabe o que aconteceu, pastor? Indo para a casa dela, e que hoje eu tenho muita vontade de falar de Jesus para as pessoas. Reacendeu em mim o desejo de fazer discípulos, de acompanhar. E olha, fazer discípulo não é necessariamente, eu vou chegar daqui a pouco lá, usar um material didático. Não é só isso. Fazer discípulo é um tipo de atividade que você nunca termina. Entendeu? Você começa e não tem hora para terminar. Você pode usar um material didático, você pode ter horários marcados, tudo isso é legal, isso é muito bom, é maravilhoso, mas você não pode limitar a isso. Entendeu? Então, primeiro ponto, o que está envolvido em fazer discípulos? Uma postura ativa. Eu vou atrás de fazer. Eu vou procurar fazer. Entendeu? Apresentei o familiar. Eu sei que familiar, para evangelizar, a pior pessoa que tem assim, tem um desafio é familiar. Ninguém prega para a família, a gente briga com o familiar, né? Concorda? Amém, irmãos? Todo mundo aqui. Todo mundo se identificou com a minha luta também. Meu pai faleceu ano passado. Meu pai era uma luta, entendeu? Eu me converti em 96. Meu pai morreu ano passado. E todos esses anos eu falei para ele. Teve momentos que meu pai estava momentos de demência. Ele tinha, devido a uma doença crônica que ele tinha. Mas teve um dia que eu estava na casa dele e ele olhou para mim assim, e eu sabia que o olhar dele estava meio perdido, e tem hora que ele estava olhando direito, né? Ele olhou para mim assim e disse assim, esse teu Jesus é muito complicado. Aquilo foi uma facada em mim. Depois de anos pregando, num momento de lucidez, o cara joga essa para cima de você. Pregar para familiar não é fácil. Em muitos momentos você anuncia, sendo mais prático agora com vocês, anuncia, você fala. Em alguns momentos, irmão, você pode orar por essa pessoa. Chegar para o seu familiar e pedir para orar por ele.
mandar um versículo, ser um pouco mais sutil no processo. Mas nunca existe essa história no discurso de Cristo de fazer discípulo de maneira acidental. Entendeu? Sem querer, eu preguei, e sem querer, o cara se converteu, sem querer, nós estamos todos aqui hoje. Peraí, tem que ter intenção. E depois do particípio ir, que é traduzido como ir também, ele usa mais dois particípios. E eu queria ler um agora, deixar o outro para o segundo momento e trazer uma aplicação para a gente. Tá? Para a gente continuar no texto ainda, depois no segundo momento. E qual é o outro particípio? É batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente aprende aqui? É que o batismo faz parte do discipulado. Eu não sei como é que funciona aqui na igreja, nem quero trazer coisas estranhas para a igreja de vocês aqui e tudo mais, mas o batismo faz parte do processo discipulado. Batizar uma pessoa envolve que você fez discípulo, você batiza aquela pessoa. Entendeu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você leva aquela pessoa. E o que é batizar alguém? Quando você começa a ler as Escrituras, Romanos capítulo 6, ou talvez uma passagem mais direta e mais clara, que trata do batismo de maneira quase como que uma definição, é 1 de Pedro capítulo 3. Naquela passagem você encontra Pedro falando do batismo como se fosse um tipo de clamor para ter uma boa consciência. E o batismo, ele funciona na prática da igreja, só ler o livro de Atos, você começa a ver isso na prática funcionando. O batismo funciona como um tipo de ritual inicial, certo? É um tipo de algo mais público mesmo. Em termos práticos aqui, olhando, andando aqui na cidade, talvez o melhor lugar para batizar alguém aqui, em termos mais próximos da Bíblia, seria nesse rio aqui pertinho. O rio é Rio Branco, né? Rio Branco. Não sei como é que está a parte de saúde do rio, se ele está saudável. Lá na minha cidade tem um açude lá perto. Eu falei, gente, o mais próximo da Bíblia seria esse açude aqui. Mas o negócio é botar o irmão, aí quando voltar, aí sai um dedo aqui do irmão, uma verruga aqui, a água é terrível, lá não dá para fazer um negócio desse. Mas o batismo, ele é um evento público, onde eu confesso abertamente, e ele é um ritual inicial. É só você ler Atos capítulo 1, 2, 1 não, mas o 2, a partir dali, quando começam as conversões, e a prática do batismo. Paulo sendo batizado por Ananias e tudo mais. Paulo falando de batismo na primeira carta aos Coríntios. Então, é uma prática ritual que Deus deixou para o seu povo, uma prática de iniciação, de entrada. Tanto é que na mentalidade bíblica não há uma divisão clara entre se converter e se batizar. Entendeu? Essa divisão é nossa. Não é a divisão do mundo bíblico. A gente, durante a história do povo de Deus, a gente começou a dividir algumas coisas que a Bíblia não divide. E esse entendimento de conversão e batismo, na cabeça daquele que estava no primeiro século, essa divisão não fazia sentido. Porque se eu quero, eu posso declarar com o meu núcleo. O que me impede de ser batizado aqui? Né? Já entendi, sei quem é o referente aqui, Isaías 53, sei quem é o servo, agora identifico. O que me impede? Entendeu? Então, o batismo, ele era igualado a um tipo de conversão, mas também marcava a entrada de uma pessoa em uma comunidade. Então, o batismo tem esse elemento de levar alguém a entrar em um grupo, em uma comunidade. Isso é tão forte que isso acabou adentrando a nosso imaginário popular. Quer ver? Não estou dizendo que eu estou usando isso como base. Por favor, né? Não estou usando isso como base. Eu estou usando isso como ilustração de como esse entendimento chegou em outros ambientes. Entendeu? Aqui eu não sei como é que funciona, se tem muito, mas na minha cidade tem muito capoeira. Sabe o que é capoeira? Sabe como é que é capoeira? Arte marcial. Todo mundo sabe, né? Então pronto. Na minha cidade tem muito capoeira. Os caras na rua assim, tudo, pulando. Na minha igreja tem inclusive um irmão que ele é lutador de MMA, essas coisas tudo, e ele é dessa linha da capoeira também. E quando você vai para a capoeira, lá tem o batismo.
Qual é a ideia de batismo na capoeira? É a pessoa marcando a sua entrada. Eu não estou usando o batismo da capoeira como base do batismo bíblico, pelo amor de Deus. Se alguém disser um negócio desse, aí é demais. Eu estou usando, falando que como o entendimento bíblico de batismo chegou em outros ambientes e manteve a mesma ideia, que é um ritual de entrada. Essa é a ideia. Então, quando você faz discípulos, uma implicação que a gente tira desse texto é: você não faz discípulos somente para você, no sentido, é meu discípulo, mas você coloca essa pessoa dentro de uma comunidade, dentro de uma família, dentro de uma outra realidade. Então, diante disso, eu quero trazer aplicação. Vou trazer só uma aplicação, porque na verdade essa é uma única pregação, tá? E eu não quero dividir ela em 2 momentos. E minha primeira aplicação, diante desse texto, falta ainda falar do terceiro particípio. Qual é o terceiro particípio aí? Ensinando o quê? A obedecer. É muito interessante esse versículo. É ensinando a obedecer. Vamos trabalhar ele no próximo momento aqui, mas vamos trazer alguma aplicação. Primeira aplicação que eu tiro desse texto, e eu vou trazer mais no segundo momento, é que os discípulos não são nossos. Tá? Jesus é o mestre a ser seguido. Quando eu faço discípulos, eu levo essas pessoas para quem? Para Jesus. Então os discípulos não são nossos. Isso é muito importante, sabe? Nós muitas vezes, até no afã de querer fazer o melhor, de querer levar a pessoa mais para próximo de Jesus, às vezes a gente entra em méritos que não são nossos e tratamos as pessoas como se fossem coisas e propriedades nossas. E não são. Quem pensa em si mesmo como alguém que tem discípulos, está competindo com Cristo. Nós apenas nos edificamos uns aos outros enquanto discípulos dele. O ensino é dele. A gente vai ver daqui a pouco o versículo 20. E todas as palavras ensinadas vêm dele e visam a sua glória. Sim, podemos chamar as pessoas a serem nossas imitadoras. Paulo fez isso? Várias vezes. Você tem aqui 1 Coríntios 4,16, Efésios 5,1, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6, 2 Tessalonicenses 3,7. Podemos chamar pessoas para serem imitadoras ou discípulas, na medida em que somos discípulos de Cristo. Ou seja, o mestre supremo e final é o Senhor Jesus. Nós somos chamados a fazer discípulos para Jesus. Eles serão dele. Levá-los a ele. Por que isso é importante? Porque dependendo de como as pessoas entendem discipulado hoje, elas entendem discipulado como um tipo de controle. Sabe? Onde cada passo que a pessoa dá, ela tem que dar satisfação de absolutamente tudo. A gente tem que ter cuidado com isso, porque isso não é discipulado. Isso é controle das pessoas. E a gente tem que levá-las a Cristo e não às nossas vontades. Isso é muito importante no processo discipulado. Nós vamos discipular pessoas que vão ter cabelos estranhos aos nossos, visual estranho ao nosso. A gente não vai poder impor isso às pessoas. Olha, eu acho melhor você trocar essa roupa. Eu me lembro que tinha um rapaz na nossa igreja. Ele era pré-adolescente. E ele foi da igreja lá um tempo. Aí quando ele ficou assim, adolescente, aí ele foi pro mundão, né? Bagaça. Chutou o pau da barraca, pisou na jaca. Ele fez tudo o que se imaginar. E aí, um dia, ele se encontra comigo já adulto. Sabe como é que é aqueles cabelo moicano? Que é rapado assim. E ele estava lá todo. E aí, pastor, beleza? Beleza, como é que tá falando? Beleza, cabelão todo. Tem vaga no retiro aí? Tem não, a gente encontra aqui, peraí, liguei aqui. Tem vaga aí? Tem vaga. Pronto. Quero ir pro retiro, pastor. Beleza, pro retiro. O retiro um ano, ainda me lembro o ano. 2007.
Pensou? Memória tá boa. 2007 ele foi, depois falou assim, pastor, estou voltando para a igreja, hein? Não voltou. 2008 ele chegou para mim, pastor, tem vaga no retiro? Tem. Tem vaga, bora, entra lá. E ele chegou na igreja, no retiro, com esse moicano, brother. Negócio assim, sinistro. E, pastor, estou voltando para a igreja. Mas tá bom. Já tinha ouvido já isso, né? Eu sei que eu falei para a liderança assim, irmãos, ó, fulano de tal está voltando aí. Por favor, não fale do cabelo do cara. Deixa o cabelo dele. Não vai, deixa o cabelo do cara. Não vai. Ele chegou, o primeiro dia que ele chegou na igreja, já chegou com o cabelo diferenciado. Ninguém nem precisou dizer assim, cara, esse cabelo não tá legal, não tá meio... Mas a gente, às vezes, quer, como discipuladores, a gente quer impor alguns modelos. E às vezes até o nosso gosto, a gente tem que ter cuidado com isso. O discípulo não é nosso, é de Cristo. Então, alguns méritos a gente tem que ter muito cuidado para não fazer da igreja um tipo de uniformidade, onde todo mundo é igualzinho, anda no mesmo passo, entendeu? Militarzão, entendeu? Todo mundo dá uma roda unida ali, mesmo passo, mesma roupa, mesmo tom de voz, mesma coisa. Não é isso que a gente quer. Não é assim que a igreja é. A igreja é uma mistura, como diz não o Ted Tripp, mas o Paul Tripp, vai dizer, a igreja é a grande confusão de Deus. Porque é homem, é mulher, é criança, é gente que tem, sei lá, pós-doutorado, tem gente que está lutando ali para escrever ali um O com a quenga, entendeu? Tem gente que está com a conta bancária em vários dígitos, outros menos, mas o ponto é que essas pessoas se encontram no mesmo lugar e vivem a realidade em comum, porque elas amam Jesus. Deixa eu terminar com esse exemplo de unidade na diversidade, no processo discipular. Eu fui uma vez para o interior, vou terminar, faltam poucos minutos, tá? O interior aí, que eu não vou dizer, porque toda vez que eu tenho medo de dizer as coisas. Da ilustração é complicado, né, irmão? Preciso também dizer, é fato. E eu fui para uma casa de um casal recém-convertido, muito empolgado com o evangelho. E o pessoal muito cheio da grana também. Então eu cheguei lá, pastor, nós queremos um almoço, fizeram um almoço lá. Eu me lembro que se o lustre da casa caísse na gente, morria todo mundo. Porque um lustre, um negócio assim, tá entendendo o que é? Eu não tinha malhado para poder levantar o talher, meu irmão. Um negócio assim. Rapaz, né? Pastor, nós temos 4 tipos de carne. Só pode escolher, tal. Eu disse, rapaz, volta aqui. E a gente comecei a falar, como é que foi essa história com Jesus? Você encontrou Jesus? E a gente estava todo mundo na mesa, nessa casa super chique, esse casal super bem sucedido financeiramente. E na frente, eu aqui, a minha esposa, a dona da casa e o marido dela aqui, e uma senhora bem aqui. E eu falei, como foi essa história? Ela disse, não, tá vendo essa pessoa aqui na sua frente? Que estava bem assim, sei quem é. Pois é, ela é a minha empregada. E ela falou de Jesus para mim. E hoje ela é uma mãe na fé para mim. E ela estava sentada na mesa com a gente. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. E ela chorava enquanto falava. Em gratidão. O olhar dela era de uma gratidão imensa. E tinha um outro pastor comigo naquele dia. E ele era daquela igreja, daquela comunidade. E ele ligava para mim e disse, Rômulo, diz aí. Que a galera da igreja agora tudo na piscina na casa do fulano lá. Porque o cara abriu as portas da casa dele. Porque é o evangelho. Unidade na diversidade. Entendeu? A gente tem que entender isso. Quando Paulo estabeleceu a ceia do Senhor e olhou assim, como é que pode uns comerem muitos nada? É terrível isso. É terrível você chegar num ambiente e saber quem tem mais e quem tem menos. A igreja é a grande confusão nesse sentido, que no processo de discipulado você não impõe a pessoa a ter determinado tipo de comportamento, determinado tipo de roupa, determinado estado social. Não, o que importa é Cristo, que conecta as pessoas.
E nesse processo, a parte social, a parte financeira, a parte intelectual não tem a última palavra. Entendeu? Então você senta com pessoas que não estão na mesma... Eu estava lá na mesa. Esqueci de falar que eu estava também na mesa, né? Eu também estava. Porque eu não fazia parte daquela classe social. Entendeu? Eu acho que aquele talher, se eu vendesse, eu conseguia comprar bons livros que eu queria. Entendeu? Que eu nunca compraria aquele negócio ali. Mas estava todo mundo lá. E o assunto era Jesus na mesa. E a gente orou juntos em gratidão. Entendeu o ponto? A gente faz discípulos, a gente se empolga em fazer discípulos, a gente vai fazer discípulos. No processo a gente introduz pessoas à comunidade, mas esses discípulos são dele. A gente tem que ter muito cuidado para não impor nossos modelos, preferências pessoais aos outros. Ok? Vamos orar. A gente volta para o texto de novo e traz mais aplicações do mesmo texto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelos desafios que o Senhor nos dá em Tua palavra. Sabemos que todos os desafios do Senhor são acompanhados também de consolo. Precisamos fazer discípulos, mas sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Precisamos fazer discípulos, mas sabemos que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Isso apazigua o nosso coração, tanto quando pregamos e somos rejeitados, como também quando somos recebidos devidamente. Entendemos que o Senhor está no controle de tudo, e isso consola e traz tanta tranquilidade e paz ao nosso coração, e queremos render graças ao Senhor por isso. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.